Você paga suas contas, trabalha duro, tenta evitar dívidas, faz o possível para colocar a vida financeira nos trilhos. Mesmo assim, chega aquele momento em que você pede um cartão, tenta um financiamento ou busca crédito, e a resposta aparece fria, curta e direta: negado. E a primeira coisa que passa na cabeça é: o que eu fiz de errado? Agora presta atenção nisso. E se eu te dissesse que milhões de pessoas estão tentando aumentar o score da maneira errada? E se o problema nunca tivesse sido falta de esforço, falta de disciplina ou falta de dinheiro? E se existisse uma parte do jogo que quase ninguém te explicou? Porque muita gente acredita que score é simples. Pagou conta em dia, o número sobe. Atrasou, o número cai. Parece lógico, parece justo. Mas a realidade é muito mais silenciosa que isso. Existe algo acontecendo nos bastidores. Algo que analisa hábitos, comportamentos e padrões que a maioria das pessoas nem percebe. O problema é que você pode estar tomando decisões financeiras aparentemente certas e ainda assim enviando sinais errados sem saber. E aqui está a parte que incomoda. Talvez você esteja tentando vencer um jogo sem conhecer as regras. Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, crédito e até algumas decisões que toma sem pensar. Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar pelo dinheiro e entender como o sistema interpreta suas atitudes. E antes de continuar, guarda essa pergunta na cabeça: o sistema realmente conhece você ou ele só conhece seus padrões? Porque no próximo capítulo você vai entender algo que acontece todos os dias, diante dos olhos de todo mundo, mas quase ninguém percebe. Imagina duas pessoas. As duas acordam cedo, as duas trabalham duro, as duas recebem praticamente o mesmo valor no fim do mês. As duas pagam contas, fazem planos e tentam construir uma vida melhor. Olhando de fora, parecem viver histórias muito parecidas. Agora acontece uma situação comum. As duas resolvem pedir crédito. A primeira recebe aprovação quase imediata. Limite liberado. Proposta disponível. Processo simples. A segunda recebe silêncio. Análise em andamento. Depois vem a mensagem que pesa: não foi possível aprovar neste momento. E é aí que nasce a pergunta que quase ninguém faz da forma certa: o que o sistema viu que ela não viu? Porque muita gente acredita que dinheiro conta toda a história. Acredita que salário, esforço ou trabalho duro deveriam resolver tudo. Só que existe uma camada invisível acontecendo por trás. Sem perceber, cada pessoa deixa rastros. Pequenas decisões, hábitos repetidos, movimentos que parecem sem importância. E aos poucos, esses sinais começam a formar uma imagem. O mais curioso é que a maioria das pessoas passa anos olhando apenas para o dinheiro entrando e saindo da conta, enquanto outra coisa está sendo construída silenciosamente em segundo plano. Uma espécie de retrato financeiro que muita gente só descobre quando uma porta se fecha. E o que torna isso ainda mais surpreendente é que quase todo mundo recebeu a mesma explicação sobre score durante a vida inteira. O problema é que existe uma ideia muito repetida que parece verdade, mas esconde uma parte importante da história. E quando você descobrir isso, muita coisa vai começar a fazer sentido. Existe uma frase que foi repetida tantas vezes que virou uma verdade absoluta na cabeça das pessoas: é só pagar as contas em dia que seu score sobe. E presta atenção, essa ideia não está totalmente errada. O problema é que ela está incompleta. E uma verdade pela metade pode confundir mais do que uma mentira. Porque muita gente faz exatamente isso. Paga boletos, evita atrasos, tenta ser organizada. Passam meses, às vezes anos, e a pergunta continua aparecendo: se estou fazendo tudo certo, por que nada muda? A frustração começa aí, porque a pessoa acredita que está seguindo as regras. Só que ninguém explicou uma coisa importante. O sistema não observa apenas pagamentos, ele tenta interpretar comportamento. Cada movimento pode virar um sinal. A forma como você usa crédito, a frequência de certas decisões, hábitos repetidos ao longo do tempo.
Tudo isso começa a formar padrões. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Padrões contam histórias. O sistema não enxerga seu esforço, não vê noites sem dormir, não conhece suas intenções. Ele observa sinais e tenta responder uma única pergunta: qual é o risco dessa pessoa? Pode parecer frio. E talvez seja. Só que existe algo ainda mais surpreendente. Um erro extremamente comum faz milhares de pessoas enviarem sinais negativos sem imaginar. Gente que acredita estar protegendo a própria vida financeira pode estar fazendo exatamente o contrário. E quando você descobrir isso, vai entender por que tanta gente fica presa sem perceber. Agora começa a parte que muda a forma como muita gente enxerga o dinheiro. Porque desde cedo ensinaram você a ganhar dinheiro, pagar contas e seguir trabalhando. Só que quase ninguém parou para explicar uma coisa simples. O dinheiro deixa rastros. Cada decisão financeira conta uma história. Parece exagero, mas pensa comigo. Imagine alguém que usa praticamente todo o limite disponível do cartão todos os meses. Outra pessoa faz pedidos de crédito em vários lugares em pouco tempo. Outra desaparece completamente do sistema financeiro por longos períodos. Separadas, essas atitudes parecem normais. Pequenas decisões do dia a dia, nada que pareça importante. Mas quando tudo isso começa a se repetir, surge algo maior, um padrão. E o sistema trabalha com padrões. Ele não acorda pensando em quem você é, quanto você luta ou quais dificuldades enfrentou. Ele tenta encontrar sinais de comportamento. E isso muda completamente a forma de olhar para a situação. Talvez o sistema nem conheça você. Ele conhece hábitos. Ele conhece frequência. Ele conhece repetições. E aqui está o problema. A maioria das pessoas toma decisões financeiras pensando apenas no momento presente. Resolve urgências, reage a necessidades e segue vivendo. Só que sem perceber, pequenas escolhas podem criar consequências silenciosas lá na frente. Agora vem a parte que deixa muita gente irritada quando descobre. Existe um paradoxo tão estranho que parece até injusto. Pessoas tentando evitar problemas financeiros podem acabar dificultando o próprio caminho sem perceber. Quando você entender isso, muita coisa que parecia sem lógica vai começar a se encaixar. Agora presta atenção porque essa parte costuma gerar uma reação quase automática. Tem gente que fica surpresa, tem gente que fica indignada, e tem gente que percebe que passou anos fazendo exatamente isso. Muita gente pensa assim: para não correr riscos, eu vou evitar qualquer tipo de crédito. Sem cartão, sem financiamentos, sem movimentação, sem relacionamento financeiro. A lógica parece perfeita. Se crédito gera dívida, então ficar longe de tudo parece uma decisão inteligente. E olhando rapidamente, realmente faz sentido. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Em alguns casos, desaparecer completamente também pode criar um vazio de informações. E quando existem poucos sinais, poucas movimentações e pouco histórico, o sistema tem menos elementos para interpretar comportamento ao longo do tempo. Percebe a contradição? De um lado, as pessoas ouvem que dívida é perigosa. Do outro, descobrem que o histórico também possui peso. E é exatamente aqui que muita gente trava, porque a pergunta começa a surgir. Então eu preciso entrar no jogo para ser visto pelo jogo? Parece estranho, parece injusto, parece uma armadilha, mas a questão não é usar crédito sem controle. A questão é entender que existe uma diferença enorme entre usar ferramentas financeiras e ser controlado por elas, porque muita gente vive em extremos. Ou entra no excesso usando tudo sem pensar, ou foge completamente. E quase sempre os extremos cobram um preço. Só que existe um erro ainda mais silencioso. Um comportamento tão comum que milhares de pessoas repetem sem perceber. E ele destrói oportunidades pouco a pouco, sem aviso e sem barulho. O pior de tudo é que a maioria acredita que está fazendo a coisa certa. Existe um tipo de erro que quase ninguém percebe no momento em que acontece. Não gera alerta. Não toca alarme. Não aparece alguém avisando: cuidado, você está prejudicando seu futuro financeiro agora. Porque os maiores problemas financeiros raramente começam grandes. Eles começam pequenos,
começam em hábitos repetidos, começam no automático. A pessoa precisa de crédito e faz pedidos em vários lugares ao mesmo tempo. Tenta um banco, depois outro, depois mais um aplicativo, depois outra tentativa. Na cabeça dela, a lógica parece simples. Se um não aprovou, outro aprova. Só que existe algo acontecendo nos bastidores. Outro comportamento comum acontece quando alguém vive constantemente no limite. Usa praticamente tudo que tem disponível. Fecha um mês apertado. Abre outro já comprometido. Repete isso tantas vezes que vira rotina. E o problema não é um episódio isolado. O problema é quando a exceção vira padrão. Porque hábitos repetidos contam histórias silenciosas. E talvez esse seja o maior ponto que quase ninguém fala. Muitas pessoas não perdem oportunidades porque são irresponsáveis. Elas perdem porque vivem no modo automático. Ninguém para observar os próprios sinais. Ninguém ensina a olhar comportamento. A maioria aprende apenas a apagar incêndios, pagar uma conta urgente, resolver o mês, sobreviver até o próximo salário. Mas existe uma camada ainda mais profunda por trás de tudo isso. Porque antes das decisões financeiras acontecerem, algo acontece dentro da mente. E quando você entende isso, percebe que a verdadeira batalha talvez nunca tenha sido sobre dinheiro. Agora, a conversa muda de nível. Porque até aqui parece que estamos falando apenas de score, crédito e decisões financeiras. Mas existe uma pergunta muito maior por trás de tudo isso. Quem influencia a maneira como você toma decisões? Porque empresas, bancos e plataformas estudam comportamento humano há décadas. Elas sabem uma coisa que a maioria das pessoas nunca percebeu. Dinheiro raramente é só dinheiro. Em muitos casos, a decisão financeira acontece segundos antes da compra. Ela acontece na emoção. Acontece naquele impulso silencioso que diz, eu mereço. Acontece na pressa, na ansiedade, no desejo de resolver algo agora. Acontece naquele pensamento que promete alívio imediato. E presta atenção nisso. O cérebro humano ama recompensas rápidas. Resultado rápido, prazer rápido, solução rápida. Só que muitas vezes, aquilo que entrega conforto hoje, cobra um preço escondido amanhã. E esse mecanismo aparece em todos os lugares. Parcelamentos fáceis, limites disponíveis, compras com poucos cliques, aprovação imediata. Tudo parece simples porque foi pensado para parecer simples. E não significa que exista uma conspiração acontecendo. Significa algo mais silencioso. Existem sistemas criados para entender comportamento humano. Agora pensa em quantas decisões você tomou porque precisava e quantas tomou porque sentiu alguma coisa naquele momento. Porque às vezes a luta não é financeira. Às vezes ela começa na ansiedade, no impulso, na necessidade de recompensa imediata. E quando você percebe isso, uma ficha cai. Talvez a sua maior batalha nunca tenha sido contra o dinheiro. Talvez tenha sido contra hábitos invisíveis que estavam dirigindo suas escolhas sem você perceber. E quando essa percepção chega, algo dentro da pessoa começa a mudar. Talvez você tenha passado anos acreditando que o problema era você. Talvez tenha olhado para a própria vida financeira e pensado, eu trabalho, me esforço, corro atrás. Então, por que parece que nunca saio do lugar? Essa pergunta pesa, porque quando as coisas não funcionam, a maioria das pessoas começa a se culpar. Se culpa pelas escolhas, se culpa pelas dívidas, se culpa por decisões do passado, se culpa por não entender algo que ninguém ensinou. Só que existe uma verdade importante aqui. Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. Ninguém recebe um manual explicando como funciona comportamento financeiro, crédito, hábitos ou as regras invisíveis do jogo. A maioria aprendeu observando pessoas que também estavam tentando descobrir tudo sozinhas. E talvez pela primeira vez alguém esteja te mostrando algo diferente. Você não é definido por um número. Você não é seu score. Você não é um histórico. Você não é uma resposta negativa. Porque score mede comportamento passado. Só isso. E comportamento pode mudar. Hábitos podem mudar. Decisões podem mudar. A vida financeira muda quando a consciência muda primeiro.
Talvez o maior erro tenha sido acreditar que sua história estava presa ao que aconteceu até aqui. Porque não está. Só que antes de encerrar, existe uma última coisa que precisa ficar clara. Algo que pode mudar completamente a forma como você vai olhar para dinheiro a partir de hoje. 8. Encerramento poderoso. Chega um momento em que a pessoa percebe algo que muda tudo. Não é quando ganha mais dinheiro. Não é quando recebe aumento. Não é quando consegue um limite maior. É quando ela entende as regras do jogo. Porque durante muito tempo, fizeram muita gente acreditar que score era uma espécie de julgamento pessoal. Se o número sobe, você está indo bem. Se cai, parece que algo está errado com você. Mas isso nunca foi sobre valor pessoal. Score não mede caráter, não mede inteligência, não mede esforço, não mede o quanto você lutou para chegar até aqui. Ele registra comportamentos e tenta interpretar padrões. E existe uma diferença enorme entre essas coisas. Porque comportamento passado não é destino. Talvez você tenha tomado decisões sem informação. Talvez tenha repetido hábitos que aprendeu observando outras pessoas. Talvez ninguém tenha sentado ao seu lado para explicar o que realmente acontece por trás do dinheiro. E tudo bem reconhecer isso. Porque a partir do momento em que você entende o jogo, você para de lutar no escuro. Você passa a observar hábitos, passa a perceber padrões, passa a enxergar escolhas pequenas que antes pareciam invisíveis, e mudanças grandes quase sempre começam assim, com consciência, com entendimento, com uma decisão. Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, escreve nos comentários: agora eu entendi o jogo. Porque existe uma diferença enorme entre viver reagindo ao sistema e começar a entender como ele funciona. E quando você entende as regras, algo muda dentro de você antes mesmo de mudar no bolso.